Que alegria estar na casa de Deus, e eu sei que essa noite Deus vai fazer algo grande na tua vida. Recorde que na semana passada nós falamos sobre somos peregrinos que estamos andando, que estamos em movimento aqui na terra. Lembre que eu falei para você que o nosso destino, o nosso lugar não é aqui, estamos somente de passagem, nós estamos caminhando rumo à terra prometida, rumo ao lugar onde o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nessa noite, o Espírito Santo quer mostrar para você algo poderoso, algo que quem sabe você não se dá conta, ou quem sabe você não entendeu, algumas coisas que estão acontecendo na tua vida, mas hoje o Espírito Santo vai revelar a você. O tema da minha palavra é levante e ande, porque você precisa entender que nós estamos de passagem. Se você não está andando, se você não está se movendo, e não falo no sentido físico de você caminhar, mas eu falo no sentido espiritual, eu falo no sentido que vai além de você sair propriamente do teu lugar. Falo de você realizar teus sonhos, falo de você conquistar aquilo que você deseja, falo de você mudar a rota, o rumo da tua vida de uma maneira diferente daquela que você está vivendo. Livro de Isaías capítulo 40, versículo 31, diz algo interessante e é aí que nós iremos começar essa palavra. Isaías 40, versículo 31, vai aparecer na tela se possível, senão não há problema, diz o seguinte: mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deixa eu falar algo para você. Deus gosta de trabalho. Se você pudesse dizer aquilo que Deus é de uma maneira simples, eu colocaria: Deus é trabalho. Você pode dizer Deus é amor, Deus é milagre, Deus é justiça, mas uma das coisas que você não pode negar é que Deus trabalha. Antes da criação do mundo, durante a criação do mundo, durante todo esse período da terra e posterior a ela, Deus ainda estará trabalhando. Jesus, quando veio à terra, em um dos seus ensinamentos, ele diz o seguinte: meu Pai trabalha e eu trabalho até hoje. E quando você ouve uma palavra dessa, como está escrito no livro de Isaías, você se dará conta que Deus ama movimento, Deus ama estar fazendo alguma coisa, Deus ama você agir, Deus ama ver o homem caminhando, Deus ama ver o homem se movimentando. Quando você lê esse texto de Isaías, você se dará conta que existem 3 períodos ou 3 estágios que o ser humano precisa estar. E não há problema de você estar num ou no outro. O problema é se você não está em nenhum. Aí é que está o problema. Diz o texto que nós lemos: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, irão voar com asas como águias, correrão e não se cansarão, e até outros caminharão. Ou seja, enquanto alguns estão voando, outros estão correndo, e oxalá alguns estão caminhando. Não há problema se você olhar para o lado e ver que alguém está voando, está decolando, está voando longe. Não há problema se você olhar para o lado e ver que alguém está caminhando lentamente, no seu ritmo, no seu passo. Não há problema se você olhar e ver que alguém passa correndo que nem um louco do teu lado e avança desesperadamente. Não há problema nisso. O problema é quando você não está voando, você não está correndo e você não está caminhando. O problema é quando você está parado. E quando você está parado, algo grave está acontecendo. Recorde que o texto que eu li diz: os que esperam no Senhor. E quando você ouve essa palavra espera, você não vai esperar alguém correndo, nem voando e nem caminhando. A grande verdade é que quando alguém fala me espera, você faz o quê? Você para. Porque a palavra espera para mim e para você, ela dá um sentido de que você precisa parar
para que a outra pessoa te alcance, para que a outra pessoa chegue, ou para que algo aconteça e venha até você. Mas o esperar, presta atenção, o esperar em Deus significa que você precisa estar em movimento, esperando nele. Eu espero em Deus e estou voando, eu espero em Deus e estou correndo, eu espero em Deus e eu estou caminhando, mas eu não posso esperar em Deus parado. Por isso que, quando você entende isso, que o esperar em Deus significa que eu estou esperando, mas em movimento, todas as coisas mudam ao meu redor, toda análise da minha vida muda, porque as pessoas estão esperando algo, e por estar esperando algo, estão paradas. Quem sabe você está esperando algo da parte de Deus, e você está ali, parado. E o esperar em Deus significa esteja em movimento, porque na medida com que você se movimenta, o céu se movimenta, na medida com que você age, o céu age, na medida com que você faz, Deus faz. E esse é o maior detalhe que você precisa entender nessa noite, naquilo que Deus quer falar com você. Se há algo parado na tua vida, a única coisa que vai criar aí é dengue. A única coisa que vai parar é, quem sabe, uma atrofia muscular. Agora, quando você entende que o teu agir na terra é fundamental para que a unção de Deus, para que o poder de Deus, para que aquilo que você deseja aconteça na tua vida, a tua história muda. Recorde que no começo dessa reunião eu falei, há alguns que estão pedindo, estão fazendo alguma coisa, outros estão buscando, estão fazendo alguma coisa, outros estão batendo, estão fazendo alguma coisa. Agora, quem não está fazendo nada, nunca receberá nada. Quem não faz nada, nunca ganhará nada. Quem não agir, jamais receberá aquilo que Deus tem para a vida dele. Por isso que a pessoa, quando diz, eu estou esperando no Senhor, eu abro os olhos, porque o esperar parado significa que há um grande problema na tua vida. Livro de Mateus, capítulo 9, do versículo 1 e versículo 2, aprenderemos algo nessa noite. E diz o seguinte: e entrando Jesus no barco, passou para o outro lado, e chegando à cidade, imediatamente trouxeram ali um paralítico, e ele estava deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem de bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Recorde que o problema desse homem era um problema de paralisia física. Ele estava paralítico, deitado numa cama, e foi levado até a presença de Jesus. Porém, escute isso, Jesus não olha para a paralisia das pernas dele, mas Jesus olha para a paralisia espiritual que estava dentro dele. Por isso que Jesus diz para ele o seguinte: perdoados são os teus pecados. Pois, primeira coisa que você vai aprender hoje é que pecado paralisa a vida do ser humano. Se você não está correndo, se você não está voando, se você não está caminhando, possivelmente existe um pecado dentro de você que precisa ser perdoado. A maioria das pessoas pensam que é normal não fazer nada. A maioria das pessoas pensam que tudo bem não fazer nada. Tudo bem esperar sentado, tudo bem esperar deitado, tudo bem esperar sem fazer nada. Mas há um grave erro, e Jesus, escute, imediatamente, Jesus tem uma visão espiritual além daquilo que as pessoas vinham. Estavam trazendo um coitadinho, olha Jesus, ele está paralítico, não consegue mover as pernas, e Jesus olha para ele: perdoados são os teus pecados, porque existe um pecado que te trouxe a paralisia. Então você verá, escute, que ele tem um problema físico, mas ele tem um problema espiritual, e o problema físico dele é fruto do problema espiritual, correto ou não? Recorde que todas as vezes na tua vida que você tem um problema, possivelmente 99,9% das vezes esse problema é um problema espiritual. E muitas vezes a gente não se dá conta. Muitas vezes pensamos que é algo natural, pensamos que é algo do cotidiano, pensamos que é algo rotineiro. Mas a grande verdade é que grande parte das paralisias na nossa vida se dá pelo fato de algo espiritual estar acontecendo. Lembre-se que
esse mundo terreno, ele é traiçoeiro. Aquilo que você está vendo aqui não é o que você está vendo. Aquilo que os teus olhos conseguem ver não são uma realidade absoluta. O apóstolo Paulo diz o seguinte: quando nós tivermos um encontro com Deus, a gente vai ver aquilo que é perfeito. A gente não vai ver mais como essa imagem embaralhada que a gente vai ver além, a gente vai ver aquilo que o dinheiro, aquilo que é eterno, aquilo que o dinheiro não compra, aquilo que a traça não corrói. Veremos a real situação das coisas. É tão impactante isso, que a Bíblia traz alguns exemplos de uma visão fora do normal. Recorde que quando o profeta Elias estava com o seu servo, eles estavam numa casa, e estava cercado a casa toda de exército, de inimigo, todo mundo querendo matar os dois, e o servo do profeta tira a cabeça para fora e diz o seguinte: nós estamos perdidos, há carros, há cavaleiros, há inimigos, há armas, nós vamos morrer. E o homem de Deus fala: vem para cá. E o homem de Deus faz uma oração sobre a vida dele. E quando termina a oração, o menino tira a cabeça para fora e diz o seguinte: uau, eu vejo que tem exército aqui, mas eu vejo que tem carros de fogo, homens, soldados, anjos, estão todos acampados ao nosso derredor, e muito maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que vêm contra nós. E ele, por um lapso de tempo, ele vê o mundo espiritual muito mais visível do que o mundo natural. Por isso que Jesus identifica que o problema da vida daquele homem, paralítico, momentâneo, era um problema espiritual. Ele estava paralisado, fruto do pecado. Quando algo na tua vida não vai para frente e não vai para trás, significa que um pecado está aí. Significa, veja, e pecados não é matei, roubei. Pecados são pequenos delitos que muitas vezes nós cometemos. Recorde que muitas vezes pode ser algo inconsciente. Não necessariamente nós quisemos pecar, mas cometemos um pecado de maneira involuntária. Você vai recordar no livro de Êxodo, no capítulo 33, no versículo 15, que Moisés fala algo. Ele diz ao Senhor o seguinte: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não irei, eu não me movimentarei. Então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envie. Moisés está dizendo algo: se eu andar, se eu me locomover, e o Senhor não estiver comigo, não vai dar certo. Eu prefiro ficar parado, porque eu sei que se eu andar sem a tua presença, eu não sairei do lugar. Eu sei que se o Senhor não estiver comigo, eu estarei basicamente caminhando numa esteira. Posso estar caminhando, posso até suar, posso até perder alguns quilinhos, mas não sairei do lugar. E Moisés está dizendo: Senhor, se não for para o Senhor estar comigo, eu não irei andar. Eu prefiro ficar parado, prefiro ficar estático, pois se é para mim andar, se é para mim me mover, eu preciso que a tua mão e o teu poder esteja sobre a minha vida. Todas as vezes que você vê alguém parado, você vai ver que algo espiritual está errado na vida dela. Recorde, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Adão comete um pecado, ele comete um erro. Eva comete o pecado, comete um erro. E diz a Bíblia que imediatamente eles comem do fruto proibido e eles se escondem e eles ficam ali parados atrás de um arbusto. Eles estão brincando de se esconder, achando que Deus não está vendo eles. A verdade é que eles ficam paradinhos, porque quando você está brincando de esconde-esconde, e sei que você já brincou em algum momento da tua vida, a regra do esconde-esconde é você não se mover, verdade ou não? A regra é você ficar escondido o máximo de tempo possível, e você não faz nenhum barulho, você não, até o teu respirar ele é controlado, você não faz nada, você fica ali quietinho, e exatamente isso que Adão fez. Todo mundo, quando está cometendo um pecado ou está em pecado, a primeira coisa é um processo natural, ele paralisa. E ele tenta se esconder da família, tenta se esconder de Deus, tenta se esconder de Jesus, tenta se esconder de todo mundo. Adão comete um erro e ele paralisa. Se você for mais à frente na Bíblia, você vai ver que Jonas, estou falando de homens de Deus, para mostrar para você que em algum momento você pode pecar e paralisar.
Adão, homem de Deus, criatura, homem, criado por Deus. Jonas, um profeta, homem de Deus. Diz a Bíblia que ele comete um pecado, Deus manda ele para Nínive, e ele vai para Tarsis, ele vai para outro lado, e diz que ele desce do barco, ele desce no barco, na parte de baixo, e ele deita ali, e ele fica ali paradinho, e o pau está comendo lá fora, as ondas estão avançando, está tudo uma bagunça, e ele está lá deitado, tipo morto, paralisado, porque quando você está fora da vontade de Deus, toda a tua vida fica paralisada, sabe? Quando você está fora da vontade de Deus, toda a tua vida fica paralisada, você para no tempo, você não consegue correr, você não consegue caminhar e você não consegue voar, simplesmente porque existe algo errado em você. Recorde que Jonas, ele foge da presença de Deus e se esconde. Em outra partida você vai ver Daniel, decreto de morte, sabe o que ele faz? Ele entra na casa dele, ele abre a janela mais grande que ele tinha, e ali ele dobra os joelhos dele, e ele ora ao Senhor, na frente de todo mundo, 3 vezes ao dia, porque quando você está na vontade de Deus, você não para, você continua, mesmo com decretos e declarações contra a tua vida. Diz a Bíblia que Daniel continuou diante de tudo. Há uma paralisia que quem sabe está na tua vida. Geralmente as pessoas não se dão conta que o mundo está cheio de paralíticos espirituais. Falo isso com tristeza em meu coração. Possivelmente no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, na tua própria rua, você verá homens e mulheres caminhando com as pernas, mas paralíticos espirituais. Homens e mulheres que estão com casamentos paralisados. Homens e mulheres que estão com sentimentos paralisados. Homens e mulheres que estão com sua vida financeira paralisada. Homens e mulheres que estão com seu racional paralisado. Homens e mulheres que estão com a sua visão paralisada. Homens e mulheres que estão com seus sonhos paralisados. Homens e mulheres que estão completamente paralisados, frutos do pecado. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: o pecado, ele te paralisa. Essa é a grande verdade. Recorde que todos os grandes homens da Bíblia que cometeram pecado, por algum momento estiveram paralisados. Todos eles. E Jesus diz para esse homem o seguinte: olha, o teu problema físico, ele na verdade é um problema espiritual. Deixa eu dizer algo para você. O teu problema no casamento é um problema espiritual. O teu problema na vida financeira é um problema espiritual. O teu problema na saúde é um problema espiritual. O teu problema com os teus filhos é um problema espiritual. Todo problema do ser humano tem um cunho espiritual. Os que esperam no Senhor, eles estão correndo, voando e estão caminhando. Eles estão se movimentando. Por isso que Jesus, ouça, pega a visão aqui, pega a ideia. Qual é a frase mais célebre de Jesus quando encontrava um cidadão? Sabe qual é? Ei, vem e me. Sabe por quê? Porque todos estavam paralisados espiritualmente. O que Jesus faz? A primeira ordem dele foi: vem e me segue. Começa a caminhar, começa a andar, começa a correr, começa a voar. Porque se você ficar parado, você está perdendo. Jesus, aquilo que fazia era dar liberdade para as pessoas, uma liberdade espiritual, e todo o problema deles era um problema espiritual. Recorde que na pesca maravilhosa, Pedro havia feito tudo o que diz o script do pescador: pegado o seu barco, sua rede, ido no mar, trabalhado a noite inteira, e nada havia pegado. Lembre-se que Jesus, com uma única ordem,
lance a rede do lado direito. Todos os peixes vão para o lado direito e ficam esperando a rede cair. Quando a rede cai, os peixes sobem na rede e aí acontece a pesca maravilhosa. O problema de Pedro era um problema de algo espiritual. O fracasso de Pedro era um fracasso espiritual. A paralisia de Pedro era uma paralisia espiritual. Mas quando encontra Jesus, tudo aquilo que estava parado começa a se movimentar. Por isso que Jesus hoje te convida: vem e me segue. Quer libertar a tua família? Vem e me segue. Quer mudar a tua história financeira? Vem e me segue. Quer mudar todos os sentimentos errados que você tem? Vem e me segue. Porque se você não seguir Jesus, a grande verdade é que você estará em apuros. Olha só o que diz o texto. Diz o seguinte: ei, vem e me segue. Aquilo que Satanás quer fazer com o ser humano é fazer com que ele pare. Porque se o ser humano parar, ele não consegue esperar no Senhor. Se o ser humano parar, ele não consegue correr, andar e voar. Se o ser humano parar, ele estará perdido. Por isso que hoje, a palavra que eu quero declarar para você é: não pare de sonhar. Porque se você parar de sonhar, o diabo já venceu essa luta. Não pare de almejar coisas grandes na tua vida, porque se você já parar de sonhar, se você parar de almejar, Satanás já conquistou. Por isso que as pessoas às vezes param de vir à igreja. Parou, perdeu. Ah, pastor, eu comecei a ler a Bíblia e parei, perdeu. Ah, pastor, eu comecei a fazer o meu devocional, mas parei, perdeu. Pastor, aquilo que Satanás quer fazer na tua vida é fazer você parar. Porque quando você para, você sai do propósito de Deus. Porque Deus é um Deus de movimento. Ei, se você não consegue voar, corra. Se você não consegue correr, caminhe. Mas pelo amor dos meus filhinhos, e eu tenho 2, a Holly e o Ethan, por favor, não pare, caminhe pelo menos. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: não pare. Diga: não pare. Ei, coloca a mão no teu coração aí. São declarações que nós fazemos que mudam a nossa história. Coloca a mão no teu coração e declare comigo assim: diga: eu vou voar, eu vou correr, eu vou caminhar. A única coisa que eu não vou fazer é parar. Ei, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. As minhas palavras entram no teu ouvido, mas a palavra de Deus pode entrar no teu coração e despertar você para viver algo diferente daquilo que você está vivendo. Diz a Bíblia, Mateus capítulo 9, versículo 1. E entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e chegou à cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Sabe por quê? Porque o pecado que você comete, além dele te parar, ele te deixa em um estado de conforto, um falso estado de conforto. Olha aqui para mim, como assim um paralítico deitado numa cama? Ei, outros paralíticos da Bíblia não estavam deitados numa cama. Veja como a coisa é. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que os outros paralíticos da Bíblia, todos estavam fazendo alguma coisa. Mas esse paralítico em especial, ele estava deitado numa cama. Lembra do paralítico na Porta Formosa? Todos os dias ele ia na porta e ele ficava lá pedindo esmola. Ele estava sentado: me dá uma esmola, me dá uma esmola. Até que ele encontrou Pedro e João. E aí Pedro e João dizem o seguinte para ele: nós não temos prata e não temos ouro, mas aquilo que nós temos eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E ele deu um salto e ele entrou glorificando ao Senhor. Lembre do paralítico que estava no poço de Betesda. Ele estava lá há 38 anos. Ele não estava deitado numa maca. Ele estava ali querendo entrar no poço. Ele queria entrar no poço, ele queria ser curado. Veja, Jesus está do lado dele e diz: e aí, o que você está fazendo aqui? Ele diz: olha, eu estou aqui porque todas as vezes que o anjo vem e mexe nas águas, outro vai, eu estou tentando ir, eu estou tentando sarar, eu estou tentando ser curado, eu estou tentando, mas as coisas não funcionam para mim. Agora, esse paralítico aqui, ele está deitado numa cama. Ele está numa falsa zona de conforto.
Recorde que Jonas, quando ele está no meio de um temporal, os marinheiros jogando as coisas para fora, a água e o vento batendo forte, ele está confortavelmente dormindo lá no fundo do barco. Sabe por quê? Porque o pecado nos coloca numa maneira horizontal, longe da presença de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Pessoas que geralmente estão deitadas, paradas, estão sem esperança na sua vida. O que Satanás faz com as pessoas é algo maquiavélico. Se você tivesse o mínimo de noção daquilo que Satanás faz com as pessoas, você mudaria completamente a tua vida. Se você soubesse que Satanás, ele é melindroso e ele tem toda a tua vida para te enganar, não é 1 minuto, ele tem toda a tua vida para te enganar e para te ludibriar, até o último dia da tua vida ele tem para fazer isso. Você mudaria completamente. Diz que esse homem estava deitado, possivelmente já tinha desistido da vida, estava sem esperança nenhuma. Quantas pessoas estão exatamente dessa maneira? Já pararam de lutar pelo seu relacionamento? O marido dorme num quarto, a esposa dorme no outro. Quantas vezes você já não conversa mais, já não há mais intimidade e você já perdeu a esperança? Quantas vezes você já abandonou o teu filho e disse, olha, esse menino, essa menina não dá mais? Quantas vezes você já desistiu e você ficou sem esperança e você está deitado na vida, esperando que as coisas aconteçam, e deixa eu falar algo para você, não irá acontecer nada. Esse homem é o retrato de alguém que está acostumado a ser carregado de um lado para o outro. Quantas pessoas estão com problemas e caem em depressão, acamadas, sem sentido na vida, muitas entram em vícios, outras pessoas estão desistindo ou já desistiram. Esse homem possivelmente é um exemplo desses. Ei, há um homem chamado Jesus Cristo, sabemos que ele estava do outro lado, e ele pegou o barco e ele está vindo aqui, você vai ser curado. Ele disse, olha, que eu não vou, já tentei de tudo na minha vida. E alguém deve ter insistido com ele e falado, não, agora a coisa é diferente, vamos que eu te levo. Se você quiser me levar, me leve, porque eu por mim mesmo não irei. E diz a Bíblia que esse homem estava exatamente dessa maneira. Possivelmente sua autoestima estava lá embaixo. O que você mais vai encontrar hoje é homens e mulheres sem identidades, com a autoestima errado. Quando você olha para você mesmo, o que é que você vê? Quando você faz uma análise da tua vida e você olha para o espelho, qual é a autoestima, ou qual é a imagem que você vê de você mesmo? Homens e mulheres veem impossibilidades, veem fraquezas, veem debilidades, veem impossibilidades, veem basicamente tudo que o olho consegue ver, mas a única coisa que eles não entendem, que Deus tem, a única coisa que essas pessoas não conseguem ver é que Deus tem um olhar diferente sobre a vida delas. Deixa eu falar algo para ti, Deus é o maior perito de levantar homens e mulheres do pó e fazer-se assentar em lugar alto. Deus é o maior perito em motivar homens e mulheres desmotivados. Agora, o que você precisa entender é que se a paralisia está na tua vida, você precisa saltar para viver algo novo. Você jamais pode estar acomodado, dizendo, pastor, Deus me fez assim, eu fui criado assim, pastor, já se passou tanto tempo, pastor, isso, eu já me acostumei com a ideia do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, é assim mesmo que funciona. Não é assim não. Deixa eu falar algo para você. O que esperam no Senhor, eles precisam voar, eles precisam correr e eles precisam caminhar. Não há tempo para você descansar, não há tempo para você deitar, não há tempo para você ficar olhando para cima esperando o tempo passar. Por isso que o que Jesus fala é, vem e me segue. Se você quer, peça, se você quer, busque, se você quer, bata, faça alguma coisa, porque quando você fizer algo lá do céu, eu mandarei a resposta para a tua vida. Quando você compreende isso, que aquilo que o pecado quer,
aquilo que Satanás quer fazer na tua vida é te dar uma falsa sensação de que você não presta, de que você não pode, de que você não consegue, que você já foi martirizado e que a tua identidade está rompida. Lembra que você é a imagem e semelhança dele. Lembra que Deus não se engana. Ontem na live da rede eu falei o seguinte, que Jeremias olha para Deus e diz: Deus, eu ainda sou um menino. Em outras palavras, ele estava dizendo: Deus, você errou em me escolher, você cometeu um equívoco, eu sou imaturo. Deus, você cometeu um engano. E Deus olha para ele e fala: eu não cometi um engano, eu te chamei, porque antes de você nascer eu já sabia quem você era, já tinha o teu nome, eu já sabia onde você ia nascer, já sabia onde você ia estar, já sabia o que você ia fazer, todo o teu futuro já está traçado por mim. Deixa eu falar algo para você, Deus não comete engano nenhum. Se Ele te chamou, Ele sabe daquilo que você é capaz de fazer com Ele. Se Ele te mandou você ir, vá. Se Ele te mandou você falar, fale. Se Ele te mandou você vir, venha. Aquilo que você não pode fazer é você ficar parado, porque o que Deus tem preparado para você é caminhada, é corrida e é voo. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela o seguinte: nós não iremos parar, descansar na eternidade. Enquanto isso, ou corremos, ou voamos, ou nós andamos. Ei, escute isso. Todo aquele que está parado, ele é escravo, dependendo de outros. Aquilo que Jesus quer fazer na tua vida é te trazer libertação. Ei, não espere ninguém te dar absolutamente nada, a não ser Deus, que é o nosso Pai poderoso e supre todas as nossas necessidades. Mateus capítulo 9, versículo 2 diz o seguinte: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, porque perdoados são os teus pecados. O primeiro passo de uma pessoa perdida na vida, deitado no fracasso, é saber que Deus pode perdoar os seus pecados. Se você tiver os teus pecados perdoados, você está livre para voar, para correr ou para caminhar. Mateus capítulo 9, versículo 6. Ora, para que todo mundo saiba que o Filho de Deus tem poder na terra e autoridade, tanto para perdoar pecados, disse então o paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ei, quando Deus perdoa o teu pecado, escute isso, Ele não simplesmente perdoa o teu pecado, mas Ele está destravando a área da tua vida que está paralisada. Essa é a maior coisa que você precisa aprender isso. Quando Deus perdoa o pecado que você comete, Ele não está simplesmente apagando o teu pecado, mas Ele está te dando liberdade na área que estava paralisada. Por isso que existem 3 coisas que acontecem quando você é perdoado. Primeiro, teu pecado é apagado, mas é apagado mesmo. Um dia alguém chegou para um pastor e disse o seguinte: pastor, o meu pecado é terrível, eu fiz isso e não consigo acreditar que Deus pode me perdoar. E esse pastor estava na sua igreja próximo de um rio, de um parque, e esse parque tinha um lago, e ele disse o seguinte: venha comigo. E eles caminharam até a beira do lago, até próximo do lago, e esse pastor disse o seguinte: agora você vai escolher uma pedra que vai representar o teu pecado. E aquele homem começou a procurar, e lá no canto ele viu uma pedra, mas uma baita de uma pedra. Ele falou: pastor, o meu pecado é que nem isso aí. E o pastor falou: não tem problema, pega ela. E ele foi lá, com toda a força do mundo, e ele veio, que tal, veio trazendo, e largou, pá. E o pastor foi e falou o seguinte: bom, eu acho que o meu pecado é isso aqui. Pegou uma pedrinha, uma britinha, e disse: agora vamos fazer o seguinte, imagine-se que você está diante de Deus e Deus está perdoando o teu pecado. Você vai pegar essa tua pedra e você vai jogar no lago, e depois eu vou jogar minha pedra também. Não, pastor, beleza. E ele pegou, a pedra dele afundou.
E o pastor falou: agora eu vou fazer a mesma coisa. Blup. E agora, pastor? Ele falou: não, agora vá atrás do teu pecado. Não, mas não tem como eu ir, pastor, está no fundo do mar, no fundo do lago, não tenho como ir. Ele disse: assim acontece com Deus. Quando você tem os teus pecados perdoados, eles são lançados na profundeza do mar, e do teu pecado eu não me lembro mais. Eu não sei se você alcança a entender isso. É como se Deus literalmente pegasse o teu erro e Ele jogasse num lugar onde Ele não consegue mais buscar, aonde Ele não quer mais buscar, aonde não há como alguém pegar. Mesmo que o diabo tivesse uma nadadeira, tivesse um cilindro de oxigênio e fosse mergulhar, ele não vai encontrar o pecado, porque ele foi perdoado por Deus. Essa é a primeira coisa que acontece. A segunda coisa é que você se levanta do estado onde você está, porque o pecado ele te aprisiona, o pecado ele te deixa morto, o pecado te deixa murcho. Se você pegar na Bíblia, você vai ver que uma mulher andava muitos anos encurvada, porque ali estava um espírito que oprimia ela estava oprimida, e quando Jesus a liberta, ela se coloca de pé. O pecado faz com que você ande de cabeça baixa, paralisado. Agora, quando você é perdoado, você levanta a tua cabeça, e você tem um novo horizonte na tua vida. Você já não é mais a prostituta, você já não é mais o ladrão, você já não é mais o mentiroso, você já não é mais o prostituto, você já não é mais o enganador, você já não é mais o bêbado, você já não é mais... Agora você é um novo homem, amado e querido da parte de Deus. E a tua postura muda. E a terceira coisa que acontece é que você começa a andar com Ele. Vem e me segue. Deixa eu dizer algo para você: os caminhos de Deus são muito melhores do que o teu próprio caminho. Os planos de Deus são muito melhores do que os teus próprios planos.